viram como a qualidade de vida da pessoa se torna, às vezes, prejudicada por um processo alérgico? Se bem que ela tem um acompanhamento médico, consequentemente, a tendência é de sensibilizar mais o organismo e melhorar a qualidade de vida. Só que, lamentavelmente, às vezes, o que seria a nossa defesa passa a ser o nosso ataque. Existem as chamadas doenças autoimunes. A doença autoimune é aquela quando o sistema imunológico da gente reconhece uma célula nossa como algo estranho e passa a atacá-la, destruindo ou a célula ou uma estrutura. Com isso, a gente passa a ter problemas de saúde. Existem duas grandes doenças autoimunes. Uma se chama lúpus eritromatoso e a outra, diabetes. O lúpus eritromatoso é uma doença autoimune provocada pela destruição do colágeno, que é uma proteína existente em todo o nosso corpo. Tecnicamente, ele é uma colagenose. É uma doença muito comum, lamentavelmente, em mulheres, a partir dos 20 anos de idade, tendo um ápice assim, em torno dos 40, de efeito imunológico, porque é uma doença provocada pelo próprio sistema, e ela é desencadeada, na grande maioria das vezes, por distúrbios emocionais. Na realidade, a ciência ainda não conseguiu identificar todo o mecanismo do lúpus. Hoje em dia, já se consegue um controle razoável sobre a sintomatologia do lúpus eritromatoso, melhorando a qualidade de vida dessas pessoas. Ele pode agravar quando ele passa a ser um lúpus visceral, quando ele ataca os órgãos das pessoas. E aí, lamentavelmente, ele se torna fatal. A segunda doença é a diabetes juvenil, ou diabetes insulino-dependente, ou tipo 1. Isso porque o nosso sistema imunológico, por uma falha genética, reconhece as células beta das ilhas pancreáticas, que são as células produtoras de insulina, como células estranhas e destroem as nossas células. Ao destruir as células beta, o pâncreas perde a capacidade de produzir insulina, o que faz com que a pessoa se torne dependente da administração de insulina. Então, ela é juvenil porque normalmente essa falha genética e consequente a instalação da doença ocorre ainda na primeira infância. A criança com 4 anos, 5 anos, 6 anos de idade já tem a sintomatologia da diabetes. E às vezes até casos mais cedo. Existem casos registrados de crianças com 1 ano de idade, que já não têm mais as células beta, necessitando então tomar insulina. É claro que a ciência não pode curar essas pessoas ainda. Nós ainda estamos caminhando na tentativa de cura de falhas genéticas. Porém, a qualidade de vida dessas pessoas hoje já é muito melhor, graças às novas técnicas de engenharia genética, na fabricação da insulina humana e nos próprios mecanismos de administração insulínica. Bem, essas são as doenças autoimunes. Mas existem aquelas que nós vamos adquirir e que vão atacar o sistema imunológico. E a mais famosa de todas é a AIDS. A AIDS é a síndrome da imunodeficiência adquirida, porque existe a síndrome da imunodeficiência, aquela que nós acabamos tendo por falha genética. No caso da AIDS, ela é transmitida para o ser humano através de um vírus, né? O HIV, o vírus da imunodeficiência humana. O grande problema da AIDS está justamente na célula que o vírus ataca, que é a CD4. O vírus consegue se conectar a esta célula, neutralizando o seu funcionamento. Mas lembra que a CD4 é a principal célula do sistema imunológico que capta a informação do antígeno, transmitindo esta informação à produção de anticorpos. Por isso, quando a pessoa tem AIDS, ela perde a capacidade de se defender de qualquer antígeno que penetre no seu organismo. Se nós analisarmos friamente, o vírus da AIDS não mata a pessoa. Ele faz com que qualquer outra infecção que normalmente o nosso sistema imunológico seria capaz de controlar, ele perde essa capacidade
Não porque ele tenha perdido a capacidade de produzir os anticorpos, mas porque ele perde a capacidade de identificar a quem ele vai se defender. O grande problema do HIV, do vírus da AIDS, é a neutralização dos ódios do sistema imunológico, da célula que diz para o sistema: o antígeno é esse, fabrique esse tipo de anticorpo para a produção. Mas uma coisa nós temos que admitir: foi a partir da descoberta do HIV, em basicamente 1984, de 84 a 2004, a ciência avançou quilômetros de distância em relação ao sistema imunológico. Foi, lamentavelmente, graças ao HIV que hoje a ciência a nível imunológica está muito avançada e caminha cada vez mais no sentido de identificar não só as doenças autoimunes, mas também outros processos de defesa que venham a melhorar a qualidade de vida do ser humano. Vamos agora às nossas dicas de estudo. Veja os processos de defesa. Analise cada célula, qual é a função dela. Pesquise na internet novas descobertas. A imunologia é uma ciência muito dinâmica. Cada dia tem uma novidade, cada dia uma identificação de um novo antígeno, de um novo processo de defesa. Analise a imunologia humoral, a celular, os princípios de defesa mecânica, como é que nós produzimos anticorpos, quais são os tipos de anticorpos que existem. Veja a sequência imunológica de defesa. Pesquise novas doenças, não só as que foram comentadas. Quais são as mais outras doenças autoimunes que nós possamos ter? Veja o sistema imunológico como um grande sistema. Não um sistema que tenha órgão próprio, mas sim algo que faz com que você permaneça vivo. Na aula de hoje falamos sobre imunologia. Os princípios da defesa mecânica e defesa celular. Conhecemos o sistema imune. Vimos o que são anticorpos. Vimos a relação anti-antígeno-anticorpo. Vimos o processo da especificidade. Falamos na imunidade celular e na imunidade humoral. Vimos a diferença entre elas. Estudamos a atuação do sistema imunológico. Vimos o desencadeamento do mecanismo de inflamação, vimos a transmissão da informação entre os vários tipos de células pertencentes ao sistema imune até a fabricação do anticorpo para a relação antígeno-anticorpo. Vimos ainda algumas questões sobre a AIDS. Falamos da AIDS, do seu vírus, e qual é o principal mecanismo de ação e as consequências provocadas pela entrada do HIV no organismo humano. Bons estudos! Bem, colega, a imunologia é um dos assuntos mais bonitos que nós temos hoje na biologia. Demonstre o processo para os seus alunos, fale das imunidades, da forma humoral, da forma celular, mecanismos de defesa, mas force eles a pesquisar. A gente sabe que a imunologia caminha a passos largos, cada dia uma novidade, cada dia uma nova informação. Então eu acho que fazendo com que o aluno busque novas informações, vai demonstrar a eles o interesse que existe na ciência em relação à imunologia e vai despertar neles também o gosto pela ciência, visto que é uma das áreas mais bonitas que nós temos hoje a nível de medicina.